Dispensa fala. Eu passei muitos anos acreditando que a vida mudava de fora para dentro. Acreditava que eram as pessoas, as circunstâncias, os acasos e as oportunidades que moldavam quem eu me tornaria. E por isso eu corri. Corri atrás de resultados, corri atrás de respostas, corri atrás daquilo que eu achava que faltava em mim. Mas quanto mais eu corria, mais eu me afastava da única coisa que realmente tinha o poder de transformar tudo: eu mesmo. Foi então que um dia, não por acaso, mas por saturação, eu me dei conta de algo que mudou completamente minha trajetória. Nada lá fora iria se transformar enquanto eu continuasse sendo o mesmo aqui dentro. Esse foi o instante em que deixei de buscar respostas no mundo externo e comecei a investigá-las no meu universo interno. E o que encontrei não foi pequeno, não foi simbólico, não foi teórico. Foi profundo, foi radical, foi libertador. Porque a verdadeira transformação não nasce de esforço. Ela nasce de estado, de um nível de consciência tão alinhado, tão coerente, tão pleno, que a vida começa a responder de uma forma quase inacreditável. O corpo é o passado, e o passado quer continuar vivo. Quando mergulhei nessa jornada, precisei encarar uma das verdades mais incômodas da minha existência. Meu corpo não era apenas carne, ossos e impulsos elétricos. Meu corpo era memória. Memória química, memória emocional, memória de histórias que eu nunca questionei. Cada pensamento repetitivo, cada emoção mal resolvida, cada crença herdada, tudo estava registrado em mim como um programa automático. E essa programação era tão forte que mesmo quando eu queria mudar, o meu corpo insistia em me puxar de volta. Era como se dissesse: você quer uma nova vida, mas ainda sente como aquela antiga versão sua. A ciência deixa isso claro. Quando uma emoção é repetida por tempo suficiente, o corpo vicia nela. Vicia no medo, na ansiedade, na culpa, na raiva, na autoproteção. E quando você tenta sair desse ciclo, o corpo protesta. Ele quer a dose, ele implora pela química conhecida. Por isso tantos de nós tentam mudar e falham. Não porque são fracos, mas porque estão lutando contra um organismo inteiro condicionado a sobreviver, mesmo que sobreviver signifique repetir sofrimento. Eu percebia isso no meu dia a dia. A tensão constante, o cansaço sem razão, as dores inexplicáveis, a insônia que parecia teimosa, era o corpo tentando me manter no passado, porque para ele, o passado era seguro, o novo era perigoso. Mas foi justamente no desconhecido que encontrei o que o conhecido nunca me ofereceu: transformação real. A desconstrução da identidade antiga. Com o tempo, fui entendendo. Eu não precisava lutar contra o corpo, precisava educá-lo. E para isso, tive que encarar o que eu mais evitava: quem eu achava que era. Por anos, eu defendi uma identidade construída sobre crenças herdadas, experiências mal digeridas e emoções fossilizadas. Eu acreditava que era cuidadoso, mas era medo. Eu acreditava que era cético, mas era autoproteção. Eu acreditava que era racional, mas era um mecanismo de defesa camuflado. E, dia após dia, eu reforçava essa versão antiga de mim, com as mesmas rotinas, os mesmos pensamentos, as mesmas histórias, que eu repetia
para justificar a minha limitação. Até que percebi. Se eu quisesse uma nova vida, precisaria abrir mão da velha identidade. E abrir mão dela parecia morrer. E, de certa forma, era. Mas era a única morte capaz de dar nascimento ao novo. Comecei observando meus pensamentos automáticos, não reagindo a eles, não lutando contra eles, mas reconhecendo. Isso não sou eu, isso é o meu passado. Cada vez que eu fazia isso, a antiga personalidade perdia força e uma nova versão, mais leve, mais lúcida, mais presente, começava a emergir. O agora quântico, onde tudo acontece. Mesmo assim, algo ainda faltava. Eu meditava, eu refletia, mas ainda carregava pedaços de ontem e antecipações de amanhã. Eu estava no presente, fisicamente, mas energeticamente fragmentado. Foi então que compreendi algo que poucas pessoas realmente entendem. O presente não é um instante, é uma frequência. Quando a mente se alinha, o corpo se acalma e o coração entra em coerência. Você atravessa uma espécie de porta vibracional. Um espaço onde não há passado, não há futuro, não há identidade. Há apenas consciência, pura, viva, inteira. No início era difícil. Minha mente pulava de pensamento em pensamento, meu corpo coçava, se inquietava. A resistência era enorme. Mas um dia, durante uma prática profunda, algo aconteceu. Eu desapareci. Não o corpo, não a vida, mas o eu que eu carregava. E o que restou ali foi uma presença eterna, silenciosa e livre. E foi ali, nesse estado de pura consciência, que senti pela primeira vez a verdadeira liberdade. Quanto mais eu acessava esse agora quântico, mais a realidade física começava a se reorganizar, sem esforços. Coincidências se multiplicavam, sincronicidades apareciam. O que antes eu buscava, agora chegava, porque eu deixei de tentar controlar o universo e passei a sintonizar com ele. A vibração que cria a realidade. Durante anos, eu acreditei que precisava que as circunstâncias mudassem para eu me sentir diferente, mas descobri que é o inverso. Você muda por dentro e então as circunstâncias mudam. E isso não é filosofia, é física, pura, simples, inquestionável. Tudo vibra, tudo é energia, e você só atrai aquilo com o qual está em coerência. Eu tentava criar um novo futuro ainda vibrando no passado. Não funcionava. Então comecei a me perguntar: como eu me sentiria se aquilo que eu desejo já fosse real agora? Foi desconfortável no começo. O corpo queria provas, mas a mente é criadora, não seguidora. Então eu senti antes de ver. Agradeci antes de receber. Celebrei antes de materializar. E foi assim que tudo começou a mudar. O corpo não diferencia uma emoção vivida de uma emoção intensamente imaginada. Então comecei a hackear meu sistema interno. Treinei meu corpo para se acostumar com a química do futuro. E, com o tempo,
Isso se tornou natural. Minha vibração mudou. Minha assinatura energética mudou. Minha realidade mudou. A reprogramação em 20 minutos. Eu também achava que a transformação exigia anos, décadas, rituais intermináveis. Mas a neurociência mostra o contrário. O cérebro não precisa de tempo, precisa de foco. 20 minutos por dia, com presença real, intenção elevada e emoção verdadeira, são capazes de reprogramar circuitos neurais inteiros. Eu comecei um ritual simples. Um espaço silencioso, coluna ereta, respiração profunda. E nesses 20 minutos, eu deixava de responder ao mundo e começava a criar um novo mundo dentro de mim. Eu visualizava, mas não só via. Eu sentia. Eu vivia. Eu me emocionava com aquilo que ainda não havia chegado. E pouco a pouco, meu cérebro começou a mudar. Redes neurais se fortaleceram. Padrões antigos enfraqueceram. E o que antes parecia esperança, virou estado. Esses minutos se tornaram meu portal diário, o lugar onde deixo de ser quem eu fui e me torno quem eu escolho ser. O coração, o portal para o campo. Durante muito tempo, eu acreditava que a mente era o centro de tudo. Mas então descobri algo que mudou completamente meu entendimento. O coração tem um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Isso significa que pensar não basta. É preciso sentir. E quando o coração entra em coerência, gratidão, amor, compaixão, presença, ele se torna uma antena poderosíssima, capaz de alterar não só o seu corpo, mas todo o campo ao seu redor. Eu vivenciei isso. Dias de coração aberto eram dias de fluidez absoluta. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei o mundo que eu projetava. A gratidão incondicional foi o ponto de virada. Não a gratidão por algo, mas a gratidão antes do algo. Era como enviar um sinal para o campo. Eu já recebi. Eu já sou. Eu já estou. E o campo respondia. Milagres são previsíveis. Durante muito tempo, eu achava que milagres eram raros, privados, aleatórios. Mas percebi que milagres são naturais. São a consequência lógica de um corpo, mente e coração alinhados numa frequência específica. Eu vi isso acontecer com centenas de pessoas. Dores que desapareceram, diagnósticos revertidos, oportunidades inesperadas, relacionamentos curados, destinos reescritos. E o padrão era sempre o mesmo. Presença profunda, mente quieta, emoção elevada, intenção clara. O corpo se reorganiza, o campo se expande, a vida responde. O milagre deixa de ser exceção e vira efeito. Efeito de uma causa interna que pode ser criada diariamente, conscientemente. A volta para quem você sempre foi. No fim, descobri uma verdade que nenhuma teoria poderia me dar. Por trás do meu nome, do meu corpo, da minha história, havia algo imutável, eterno, silencioso. Uma consciência pura que sempre esteve ali.
mesmo que eu não a percebesse. E quando eu me reconectava com esse eu profundo, eu deixava de ser a soma das minhas memórias e me tornava a expressão do meu potencial. Eu deixava de ser o passado e passava a ser o futuro. Eu deixava de reagir e começava a criar. E a vida respondia. Com leveza, com sincronia, com coerência. Como se dissesse: agora sim. Agora você lembrou. A verdade final. Se existe uma frase que carrego como bússola, é esta: você não está preso à sua realidade. Você está preso à identidade que criou essa realidade. Mude a identidade. Mude a vibração. Mude o estado. E tudo ao redor inevitavelmente se reorganiza. Porque quando corpo, mente, coração e campo entram em coerência, a vida não tem escolha a não ser responder. E você descobre, enfim, que aquilo que chamava de milagre sempre foi apenas você, operando na sua verdadeira frequência. Gratidão. Agora te peço que, se não for inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa verdade e mudar de vida. E comente: eu mudo minha realidade. Agora.